Inbound marketing é uma metodologia de marketing baseada na atração do cliente. Nesse sentido, o inbound é diferente da publicidade tradicional, que a gente empurra alguma coisa para os nossos clientes. O público-alvo. Então, o inbound, o que ele faz é trazer as boas práticas de vendas do mundo real para o mundo digital. Então, o inbound é fundamentalmente uma estratégia de marketing no mundo digital. E o que a gente faz no mundo real? Todo mundo, tradicionalmente, fazia publicidade para trazer um mundo de gente para o seu negócio, para te conhecer. Esse pessoal que ia te conhecer, provavelmente você queria que gostasse, até chegar ao ponto em realizar uma transação, vender. Então isso aí é o tradicional funil de vendas, ou seja, está o funilzão aqui, você começa a trazer um mundo de gente, que esse pessoal às vezes vai perceber que não é o seu público, ou que não tem interesse, e no final vai converter numa quantidade pequena de vendas. Então, o funil de vendas é um processo tradicional de vendas. O que o inbound faz? O inbound ele leva isso aí para o mundo digital e ele adapta esse conceito para algumas realidades atuais. Qual que é uma realidade atual? Antigamente você fazia uma publicidade, a pessoa ia até um vendedor seu, tinha uma comunicação com o vendedor seu, e aí o seu vendedor malhava aquele cliente tentando vender o seu produto. O inbound não. Ele entende que hoje as pessoas são muito mais informadas. Quando você decide, quando você toma consciência da necessidade de um produto ou de um serviço, você se informa muito mais antes de chegar a ter um contato com alguém. Então, essa é uma realidade do mundo de hoje. E o inbound entende essa realidade e trabalha com as pessoas tentando trazer, basicamente isso no funil de vendas. Antigamente tinha um processo de comunicação e marketing e depois um processo de vendas. O que aconteceu no mundo de hoje é que o cliente a fase de marketing ficou muito maior do que a de vendas, porque você tem muito mais informação daquele produto ou serviço antes de chegar a ter contato com alguém. Então, no funil de vendas, você tem muito um espaço, você percorre uma jornada muito maior antes de chegar no vendedor, vamos falar assim, ou na venda, que pode até ser digital. Então, o inbound, ele entende que você, em algum momento, na sua jornada de compra, você primeiro vai tomar consciência de que você tem um problema. Depois que você toma consciência de que você tem esse problema, você vai começar a ver quais são as alternativas. Depois você vai considerar as alternativas que você levantou e depois você tomará uma decisão e vai realizar a compra. Então, qual que é a ideia? Se eu, que tenho algo que pode interessar para um público-alvo, conseguir estabelecer uma conexão com esse público-alvo bem lá em cima desse funil, o que a gente chama de topo do funil, a hora que você descobrir que você tem um problema, eu já tiver alguma coisa para te informar, a chance de que você converta a sua compra comigo é muito maior. Então, essa é a essência do inbound marketing. E aí, ele trabalha com todas as ferramentas digitais. Porque antes, era muito trabalhoso você fazer isso daí. Os negócios, as empresas menores tinham muita dificuldade para isso. Agora não tem muita ferramenta. Então, se você tiver uma boa estratégia e uma boa automação de marketing, você alcança aquela pessoa que é um público-alvo seu muito antes dele tomar a decisão e vai com ele nessa jornada até que ele tome a decisão. Dá a mão para ele e vai fazendo o quê? Um marketing de conteúdo e vai fazendo o que a gente chama de nutrição. Ou seja, naquela hora que você toma consciência de um problema, você não quer falar ainda de venda ou de compra, no seu caso. E se eu chegar para você falando de venda, não é uma hora adequada para isso. Eu tenho que entender que nessa hora você tem que entender como é que lida com esse problema. E se eu, que vou estar oferecendo uma solução para esse problema, entendo as soluções possíveis,
eu tenho que levar isso para você. Isso é marketing, isso ainda não é a venda. A venda vai estar lá na frente. Então, o que é a ideia? Inbound marketing é um processo de venda que começa trabalhando muito marketing no mundo digital, com ferramentas de automação, para que no final o seu público-alvo se transforme num cliente e compre de quem? De você. Essa é a ideia do inbound marketing. Teoria é bonita, mas como é que você põe isso em prática? Você começa definindo personas. O que são personas? É você conseguir segmentar seu público-alvo. Uma persona é alguém que tem um gênero, que tem uma idade, que tem uma preferência, que tem hábitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quem que é o seu público-alvo. A partir da hora que você entende o que é o seu público-alvo, você tem que criar uma comunicação para esse público. Então, isso significa que você tem um tipo de linguagem, você tem mídias que ele vai estar mais ou menos. Então, você tem que produzir conteúdo, você tem que produzir informação. Então, marketing de conteúdo é você produzir informações relevantes para o seu público e informações relevantes do ponto de vista dele, não do seu. Eu chamo isso de olhar reverso. E para a situação que ele tiver naquele momento, que não é todo mundo que está na mesma situação. Alguém já entende muito das soluções possíveis, alguém não entende nada. Então você tem que produzir informações para cada uma dessas etapas do que a gente chama de funil, e aí produzir conteúdo. E o que é esse conteúdo? Pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser um post, pode ser um blog, pode ser um estudo de caso, pode ser um mundo de coisas digitais que você vai levar para ele, para cada uma dessas fases. Então você tem que identificar para quem, você tem que identificar o que essa pessoa consome, que tipo de mídia essa pessoa consome, você tem que produzir os conteúdos para essas diversas personas, para essas diversas personas, para essas diversas fases que ela tiver. E aí levar isso para o mundo digital. Então você vai ter gente que vai chegar até você de maneira natural, é o que a gente chama de busca orgânica, e tem gente que você vai levar até lá. Você vai fazer uma publicidade. Então você vai falar assim, olha, eu vendo carro. Então eu vou entender o que uma pessoa procura no Google, por exemplo, e aí eu vou fazer uma propaganda no Google AdWords. É isso que eu tenho que fazer. Então eu estou com todas essas coisas. Ou então eu vou levar uma comunicação para esse pessoal no Facebook. E aí o que acontece? O tempo inteiro você está produzindo esse conhecimento e quem vier de uma busca natural, te encontrei na internet, vai ter acesso a isso tudo, ou as pessoas que não tiveram acesso a você de maneira orgânica ou natural, você vai levar até elas, porque a hora que ela tiver, eu sempre dou um exemplo seguinte, eu falo assim, quero trocar de carro, estou pensando num carrinho 1.0, aí eu olho, eu saio na rua, eu consigo enxergar todos 1.0 e não vejo nenhuma SUV. Se eu por acaso estiver procurando um SUV, eu olho todos os SUV. Isso eu chamo de filtro seletivo. Então, dependendo da nossa posição naquele momento de vida e de necessidade, eu tenho um filtro. E aí você leva as coisas para esse filtro. Então isso significa que você tem que ter estratégia, você tem que ter produção, você tem que ter distribuição e você tem que ter avaliação. Essa é a dinâmica do inbound marketing.